Graça e paz, irmãos. Amém. Nós estamos desde ontem falando sobre o programa de Deus para o homem. Os irmãos podem sentar. Desde que houve o pecado no mundo, Deus instituiu um pacote para trazer o homem de volta, mas trazer com tudo. Nem principados, nem potestades, nem poderes, nem tronos poderia imaginar que Deus chegaria a tanto, porque o amor de Deus excede a todo entendimento humano e a todo entendimento nos céus e na terra. Então Deus organizou um programa, um pacote chamado Cristo, e resolveu que Ele nos traria em Cristo, porque em Cristo nós passamos a ter direito a tudo, passamos a ser filhos de Deus, e quando nós nascemos filhos de Deus, nós estamos em Cristo. O grande problema é que às vezes nós não nos assenhoramos. E esse pacote de bênçãos, de graças de Deus para nós, Ele coloca em seu Filho Jesus. Então Jesus Cristo é o Cristo de Deus. E nesse Cristo nós estamos chamados. A Bíblia diz em Efésios que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Tudo que vai acontecer conosco só acontece a partir do momento que nós estamos em Cristo. E lá em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que é em Cristo onde todos os segredos da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, se nós estamos em Cristo, nós temos direito a toda a sabedoria e conhecimento. Nós vamos encontrar que existem 174 vezes essa expressão em Cristo. E às vezes não está escrito em Cristo, está escrito no Senhor ou nele. Mas é quase que uma obsessão de Paulo. E ele repete, ele que foi levantado e escolhido por Deus para pregar aos gentios, parece que ele tem vontade de abrir a cabeça da gente e botar lá dentro, para que nós tenhamos essa revelação. Porque ele quer que nós vamos andando e discernindo o que é estar em Cristo. Eu separei para esse final de semana, aqui com os irmãos, entrarmos em todo esse empenho do apóstolo Paulo na carta, primeira e segunda carta aos Coríntios, porque se nós pegarmos todas as cartas de Paulo, aí nós não poderíamos ficar menos de uma semana. Então, neste momento, eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Vamos continuar o nosso estudo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler o que está escrito nos versículos 17 e 18. Ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Porque se Cristo não ressuscitou, eles também não ressuscitam. Ele diz que se não fosse pela ressurreição de Jesus Cristo, aqueles que morreram em Cristo estariam eternamente mortos. Porque Cristo não ressuscitou, continua morto. Quem morreu em Cristo vai ficar morto. É simples. Às vezes nós temos uma vontade de complicar as coisas.
o evangelho é simples, a fé é simples, a palavra é simples e é clara. É que parece que de uma hora para outra nós gostamos de coisas difíceis. Se Cristo morreu e não ressuscitou, quem está em Cristo também não vai ressuscitar. É isso que ele quer dizer. É lindo essa expressão que ele diz assim, aqui, você vê. Os que dormiram em Cristo pereceram. Porque esse verbo aqui, dormir em Cristo, dá o verdadeiro sentido do que é a morte em Cristo. Dá o verdadeiro sentido para aqueles que morrem e estão em Cristo. Deixa eu aproveitar aqui para dizer uma coisa para os irmãos. O arrebatamento, tão falado, tão desejado, é só para uma classe de pessoas. É só para aquelas que estão em Cristo. Quem não está em Cristo não será arrebatado. O arrebatamento é para aqueles que já morreram em Cristo e vão ressuscitar na hora do arrebatamento, e aqueles que estão na terra e ainda não dormiram serão transformados e encontrarão com Jesus nos ares, estarão para sempre com eles, como diz lá em 1 Tessalonicenses. Então, arrebatamento, meus irmãos, é só para a igreja de Jesus Cristo. Deixa eu chamar mais a atenção uma coisa. Jesus Cristo é muito claro. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Se ele diz, eu edificarei a minha igreja, tem muita coisa por aí chamada igreja, que não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é edificada na sua palavra, no evangelho que ele deixou aqui, pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha e revela o evangelho que Jesus já deixou. Então aqui, o mundo pagão considerava a morte como o final de tudo. Acabou, morreu, já era. Mas, no final, o inimigo, que é a morte, destruiria tudo, acabou. Porém, quando nós vemos aqui em Cristo, o conceito sobre a morte foi revolucionário. Olha que quando chegou Jesus aqui na terra, ele começou a mostrar algumas coisas. Ele ressuscitou uma criança que tinha acabado de morrer, diante de todos. Não foi? Todo mundo viu. Todo mundo que estava lá viu a ressurreição da filha de Jairo. Depois ele ressuscitou um defunto que estava sendo carregado para o cemitério. Diante de todo mundo, perto da porta da cidade de Naim, em público, Jesus mandou parar, foi lá e disse, rapaz, vamos embora, levanta. Entregou para a mãe dele, em público. Depois, diante de todos que estavam lá na presença do túmulo de Lázaro, ele chamou Lázaro da eternidade. Lázaro, vem para fora, sai, vamos embora. E Lázaro veio todo amarrado, todo enfaixado, deve ter vindo aos pulos. Saiu. O que significa o poder de Jesus sobre a morte? Por fim, ele ressuscitou. Então, Jesus Cristo sempre mostrou o poder sobre a morte. Se nós estamos em Cristo, a morte para nós é só uma porta de volta para casa. Não é? Olha, jamais, meus irmãos, a morte é o final. Para os que cremos que morrer é apenas dormir neste mundo e acordar no mundo incomparavelmente melhor. É difícil falar disso com crente. Eu nunca vi um povo com tanto medo de morrer.
falou de morte com crente, a coisa fica difícil. Fica difícil. Lá no Salmo 115, no versículo 16, está escrito assim: os mortos e os que repousam no silêncio não louvam a Deus. Qual a diferença dos mortos para aqueles que repousam no silêncio? Os mortos são aqueles que não têm vida eterna. Estão aqui, estão andando, estão trabalhando, estão dançando, estão roubando, estão matando. Eles estão mortos espiritualmente. Mas tem aqueles que repousam no silêncio. É aqueles que morreram em Cristo. Eles não estão louvando porque eles estão dormindo em Cristo, esperando a ressurreição. Se nós olharmos bem como o Novo Testamento se refere à morte, nós vamos ver. Lá em Mateus 27, no versículo 50, Mateus não diz que Jesus morreu. Ele diz que ele entregou o Espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele não diz, eu morro agora. Não, ele não morreu, ele entregou o Espírito. Lá em Atos 7, quando o capítulo 7 de Atos fala sobre o apedrejamento de Estevão, versículo 59 e 60, quando esse Estevão teve o corpo dilacerado por pedras, nós não lemos que Estevão morreu. Lemos todos a oração de Estevão. Quando ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, versículo 59. Recebe o meu espírito. A respeito da morte de Lázaro, o Senhor Jesus Cristo diz para os seus discípulos, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Está vendo? Como o Novo Testamento se refere à morte, não é assim, morreu, acabou, ai, já era. Ainda vira alma penada. Vocês estão vendo como, às vezes, nós não nos assenhoramos da verdade. A verdade é que, se nós estamos em Cristo, nós não temos mais, a morte está vencida para nós. Mas, lá, no Salmo 23, o rei Davi diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Ah, a sombra. A morte está vencida, mas a sombra ficou. Ainda nos apavora. Mas é só a sombra. A sombra não mata ninguém. Lá em Filipenses 1, no versículo 23, quando Paulo contempla a sua morte, ele diz, tendo o desejo de partir e de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não é? Quando Paulo já estava na sua vida adiantado, isso nós vimos no nosso estudo de terça-feira, não é? Quando fizemos 2 Timóteo, Paulo estava já nos últimos dias, sabendo que já estava condenado a ser decapitado, e ele manda Tíquico para ficar em Éfeso, para substituir Timóteo, e ele diz para Timóteo, Timóteo era o filho amado, o filho do coração, e ele queria ter o conforto de ter esse filho nos últimos dias perto dele, para orar, para abrir o coração, e principalmente para passar para Timóteo toda a direção da igreja que ia ficar. Timóteo substitui Paulo. Então ele diz para Timóteo, não te demores, por causa do inverno. Porque Paulo sabia que se Timóteo não viesse logo, ele só poderia vir depois do inverno, porque no inverno os navios ancoravam por causa das tempestades no mar Mediterrâneo. É aí que ele diz, passa em Troade, na casa de Carpo, e traz a minha túnica, os meus pergaminhos, os papéis que tinha deixado lá.
Mas o fato é que ele quer Timóteo ali perto dele. Ele sabia que estava condenado à morte e que chegava próximo o momento da execução. Eu acho que é bonito ele querer o filho amado dele, filho espiritual, perto. Eu às vezes fico imaginando Paulo, quando eles botaram aquele capuz, não é? Com as mãos amarradas para trás, andando erecto para o lugar, para a guilhotina. E Timóteo olhando. Eu não queria estar no lugar de Timóteo, porque é muito doído. Mas uma coisa é certa. Aquilo foi um exemplo de alguém que superou a morte. Ele não era prisioneiro de César, ele era prisioneiro pelo Evangelho, prisioneiro de Cristo. Ele não estava sendo assassinado, ele estava entregando a vida pela causa do Evangelho. Então você vê, tudo vai depender se você está em Cristo. Como você tem a revelação da verdadeira, da verdade de estar em Cristo, você enfrenta a morte, você enfrenta as dificuldades, você sabe porque você está ali, o que você faz tem propósito, porque você está em Cristo, você faz parte de um plano eterno dos céus, porque você está em Cristo. Nós vemos que aqueles que conheceram Jesus Cristo sempre tiveram um novo conceito a respeito da morte. Cristãos não morrem, eles adormecem. Nós vemos lá em Apocalipse 20, no versículo 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Morte e inferno, os dois grandes inimigos. Em Romanos 6, no versículo 23, nós aprendemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Depois da morte na cruz e a ressurreição de Jesus, triunfante, um novo conceito sobre a morte passou a existir. Em Cristo não existe morte, principalmente do ponto de que a morte é conhecida pelas pessoas. Todo aquele que está em Cristo já tem garantida a vida eterna. A morte está vencida. Não é? A morte está vencida. Quando a minha filha morreu, alguém me perguntou, e agora, irmã, como é? Porque eu mandei escrever na lápide da sepultura dela, nos encontraremos na ressurreição. A pessoa disse assim para mim, e agora, né? Eu disse, agora é esperar o dia da ressurreição. Até lá. Irmã, a senhora creio, e vou lhe dizer mais uma coisa. Se quando a trombeta tocar, eu tenho certeza que ela pula na frente. Porque ela era terrível. Ela pula terrível na ressurreição. Eu sei onde ela está. Não é? E quando morreu a Kay, as pessoas são cruéis. Irmã, como ela, na minha igreja a gente ora e as pessoas ficam boas de câncer. A senhora orou pela Kay, eu disse, o que é que você acha? Orei com a Kay, orei pela Kay. E agora eu agradeço a Deus pela vida dela. Esperar o dia da ressurreição. Eu disse, uma coisa eu sei. A Kay vai sair gritando, oh, hail the Lamb, enthroned on high. Eu tenho certeza, porque ela amanheceu o dia cantando. Oh, hail King Jesus, oh, hail Emmanuel, King of Kings, Lord of Lords, bright morning star.
Eu sei, eu tenho essa expectativa de ver isso tudo. Mas a morte, à medida que você vai mergulhando mais e mais na revelação do que é Cristo para nós, ela vai perdendo a força. A morte e o entendimento da morte é como se fosse um polvo com muitos tentáculos. À medida que você vai entrando, que você vai meditando na palavra, que você vai bebendo essa verdade, o polvo vai perdendo força nos seus tentáculos. E daqui a pouco você está solto em Cristo. A morte está totalmente vencida. Nós vamos ver uma coisa assim. Aqui, Jesus veio para nos dar vida eterna. Simples fato de nós estarmos nele significa que nós temos vida. Agora, Paulo ensina que quando um crente morre fisicamente, não está perdido. Se Jesus ressuscitou dos mortos, quem está nele ressuscita também. É como se você estivesse dentro dessa garrafa. Você está aqui. Mas se a garrafa está aqui, você está aqui. Porque você está nela, na garrafa. Esse é o destino de quem está em Cristo. É o destino de quem está em Cristo. João 14, no versículo 19, nós vemos ele dizer: porque eu vivo, vós também vivereis. Aqui em 1 Coríntios 15, no versículo 22, está escrito assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo. Aqui em Adão todos morrem, mas em Cristo todos recebem vida. É isso que está escrito assim. Aqui, só porque estamos em Cristo, temos a garantia. Lá em João, no capítulo 1, versículo 4, a Bíblia diz assim: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O nosso dinheiro, nosso trabalho e tudo mais fora de Cristo não tem proposta eterna. Fica aqui mesmo. Só a morte acaba com isso tudo. Nossos relacionamentos, inclusive o casamento, morrem se não estão em Cristo. Porque não tem sentido eterno. Nós somos chamados para a eternidade. Tem um sopro de vida em nós. A Bíblia diz assim em Eclesiastes: todas as coisas fez Deus formosas no seu devido tempo. Também botou no homem a eternidade, sem que ele disso se aperceba. O homem é eterno, meu filho. Daí o grande problema de matar uma criança no ventre da mãe. É assassinato, porque a eternidade já está ali desde o momento da concepção. Porque o sopro de vida é o sopro eterno. A pessoa nasce e ou ela vai ter a eternidade no suplício do inferno ou na alegria do céu, mas ela é eterna. Então esse desejo de eternidade é uma realidade do homem. Então, tudo o que nós fazemos não tem sentido eterno aqui. Porque só tem sentido eterno se nós estivermos em Cristo. Por isso que as pessoas agonizam tanto nesse mundo. Porque a eternidade está neles e eles não têm Cristo. E eles não estão em Cristo. Então existe uma batalha horrível em busca de estar em Cristo. Em busca de ter essa satisfação. Grande problema. Um grande problema.
toda a humanidade está em busca. Toda a humanidade está querendo, mas não sabe como encontrar, não sabe onde buscar. E ele diz: buscar-me-eis, e eu serei achado de ti, se me buscares de todo o coração. Nele, só em Cristo, tudo é permanente, tudo é seguro, tudo caminho. O cheiro da morte, meus irmãos, está em tudo aquilo que não está em Cristo. Tudo aquilo que não está em Cristo, a tendência é o final. Não faz sentido. É patético ver o esforço que o mundo faz para trazer sentido à vida sem Cristo. É como maquiar cadáveres. Está na moda, né? Pega o cadáver, maquia, fica bonito, a família fica feliz, pelo menos está decente. Coitado do defunto. Pinta do jeito que quiser. Olha, eu vou dizer. Eu dou graças a Deus que o meu filho é filho de Deus. Os meus filhos são filhos de Deus. Você também. Você não permita que ninguém faça um negócio desse comigo. Não deixe não, pastora. Maquiar a velha e nem botar flor dentro do meu caixão. Porque eu acho que eu vou espirrar. É como maquiar defunto. Você faz de tudo, mas está morto. Vai apodrecer. As minhocas vão comer o batom. E o broche e tudo mais que fizeram. Olha, é só efeito cosmético. Tudo o que nós fazemos fora de Cristo é só cosmético. A Bíblia nos ensina aqui em 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui notamos que só os que estão em Cristo serão vivificados. Nós vamos ver que só os que estão em Cristo, só, não tem uma exceção. Devemos evitar, meus irmãos, o ensino do universalismo, de que todos serão vivificados. Não, não é não, é só em Cristo, porque só nele nós temos vida. Em João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que ele veio para dar vida, e vida em abundância. Só ele, porque a vida está nele. Sabemos que o sofrimento vem para todos, mas a vida interior que temos em Cristo faz a diferença nessas horas, nas horas das dificuldades. A vida abundante não depende das circunstâncias, só depende de estarmos em Cristo. Aí não importa a dor, a dificuldade, as desilusões, nós temos vida. Aqui mesmo em 1 Coríntios 15, no versículo 31, está escrito: dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, aqui nessa passagem, em Cristo, no versículo 31, ele diz que se gloria nos irmãos em Cristo Jesus. Porque embora o grande número de problemas que ele enfrentava naquele momento, na igreja, ele ainda via nos irmãos algo no qual ele se regozijava. É desse jeito. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho visto hoje muito pastor chorar. Muitos ligam, muitos abrem o coração e às vezes não sabem por onde caminhar de tanta desilusão.
O mundo está sendo chacoalhado e aqui nesse lugar, eu não falo dos Estados Unidos, eu falo da terra. De modo geral, em todas as nações, a igreja está sendo sacudida. Surgem todo vento de doutrinas, de ensinos falsos. E é incrível como eles vêm direto dentro da igreja para mudar, para atrair, para levar, para arrebatar. E tem muitos rebanhos que ficam dispersos. Eu tenho visto muito pastor chorar. Mas isso é necessário que aconteça agora. Porque tudo está sendo chacoalhado, é a videira que está sendo chacoalhada. O fruto que está apodrecido vai cair. Não é? Então aqui Paulo estava muito triste, mas ele ainda havia na igreja em Corinto alguma coisa no qual podia se regozijar. O que ele queria mesmo dizer é o seguinte: eu estou orgulhoso de vocês. Apesar, porque você sabe que a primeira carta aos Coríntios, cada capítulo era uma bordoada, porque o pessoal da casa de Cloé, eles mandaram uma carta para Paulo, entregando tudo o que estava acontecendo. Para não dizer, eram os fuxiqueiros. Paulo não estava lá presente, eles mandaram uma carta contando tudo. Eu não sei o que eles mandaram dizer de bom, mas os problemas da igreja foram então, primeira carta aos Coríntios, cada capítulo é uma palmada que Paulo dá. E ele diz isso. Na tradução da Bíblia de Mofá, está escrito assim: parece que a cada dia eu estou na porta da morte. Olha, quantos pastores já desejaram morrer durante todo esse tempo de embate na igreja, de confusões? Eu, nesse meu tempo de ministério, andando por aí, eu já vi acontecer cada vento que vem assim para arrebentar, divide igreja, leva crentes para lá, muitos se perdem. Eu já vi cada coisa acontecer. Já vi. Já vi pastores querendo morrer, já vi pastores se suicidarem. Suicídio de pastores. Ele diz aqui, Paulo, não vamos muito longe, Moisés. Quando Moisés desceu do monte, que Deus disse para ele: Moisés, desce. Porque o teu povo, ele não disse meu povo, ele disse o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, de festas se corrompeu, eles construíram bezerros, estão adorando. Moisés teve dificuldade de acreditar naquilo, desceu. Quando chegou lá embaixo, que ele viu aquele absurdo, as tábuas que Deus tinha escrito para ele, ele quebrou no chão, como uma reação de quebra de aliança. Ele sabia as consequências. Lá, teve um momento que ele não aguentava mais. Ele disse para Deus, uma forma delicada do príncipe Moisés, tão bem educado. Um rapaz criado no palácio do rei, com a melhor educação, um homem fino. Senhor, deixa-me ver a tua glória. Porque ele sabia que se alguém visse a glória de Deus, morria. Ele queria morrer. Deus olhou para a cara dele, viu o cansaço, o estresse, o sofrimento, o choro, no silêncio, o gemido daquele homem, por causa daquele rebanho danado, cruzando o deserto. E Deus olhou para ele e disse assim: vai, Moisés, vem aqui no monte comigo, não traga ninguém contigo, não traz ninguém, nem animal perto do monte, vem cá. E quando Moisés chegou, achando que Deus vai me mostrar a glória dele e eu vou morrer, acabou. Aí Deus diz para ele: vem, Moisés, aqui, bem ao meu lado. Vem, eu te colocarei bem junto a mim, a um lugar. Eu te colocarei na fenda da rocha.
porei sobre ti a minha mão, passarei diante de ti toda a minha bondade, a minha misericórdia, mas o meu rosto tu não verás. Negativo. Porque o homem que vê a minha glória morre. Quer dizer, Moisés, eu entendi que você está querendo morrer, meu chapa. Mas eu vai fazer isso não. Não vai ver não. Coitado de Moisés. Pastor Moisés estava arrebentado. O rebanho dele foi desviado todinho, bezerro de ouro. E quem desviou foi o co-pastor dele, que era o irmão dele, Arão. Foi ele que construiu o bezerro de ouro, está vendo? Eu sempre falo disso para os pastores. Eu digo aqui, ó. Levaram metade. O líder do louvor, irmã, desviou a metade da igreja, ficou ele. Glória a Deus que foi só a metade, pastor. Com Moisés aconteceu pior, foi todo. O único que sobrou foi Moisés, que estava lá no monte. Então, na tradução de Mofá, esse versículo, Mofá traduz da seguinte maneira: parece que a cada dia estou à porta da morte. Estou para morrer. Eu juro, pelo orgulho que tenho em vocês, irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não aguentava mais. Os tradutores da Nova Versão Internacional decidiram não usar a palavra orgulho, porque poderia provar alguns cristãos que confundem a palavra tão rejeitada. Provérbios 18, 16, no versículo 18, diz: a palavra tem dois sentidos. Orgulho. O meu orgulho, o mau orgulho e o bom orgulho. É só a gente saber explicar, meus irmãos. O orgulho de Paulo é em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo estava orgulhoso, satisfeito, feliz, porque ele pôde ajudar os irmãos a conhecer a Cristo. Lá no capítulo 18 de Lucas, no versículo 14, está escrito que os que se exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. O orgulho negativo é considerado pelos teólogos como o pior dos pecados. Nós vemos Agostinho e Tomás de Aquino e o próprio Dante Alighieri terem essa mesma convicção que o orgulho é o pior dos pecados. Mas nós sabemos que é ofensa ao Espírito Santo, não é? Sabemos o dano da alma quando aceita o seu ego entronizado no centro da sua vida. Onde Deus deve estar entronizado no seu coração, você não dá lugar para Deus, dá lugar para o seu ego, porque você é mais importante, porque você é mais necessária, porque você é dono da sua vida, você é dono do seu futuro, você sabe mais, você está por dentro de tudo. O orgulho degenerativo consiste em afastar Deus do comando. Como lá aquele fariseu de Lucas 18, no versículo 11. Ele não estava mentindo quando ele diz: eu não sou igual aos demais homens. Não era mesmo. O problema é que ele estava no centro da sua vida. Ele jejuava para mostrar que era santo. Ele dava esmolas para mostrar que ele tinha para dar. Ele entregava dízimo de tudo para poder anunciar que ele faz tudo certo. Era ele. Ele só faltou dizer: Deus, você está de parabéns de ter um cara aqui como eu. Não é? Ele não é desse tipo de orgulho que Paulo está falando ali. Era o orgulho de se humilhar em Cristo e servir a igreja em Corinto, levando a cada irmão a uma vida nova. Ele se curvou a Cristo e dessa forma Cristo o levantou na sua própria proposta redentora. Ele diz:
plantei a semente, outro regou e outro agora está no comando. Nós, às vezes, esquecemos que quantas vezes nós não sabemos mais o que fazer. Quando nós pensamos nisso tudo, nós vemos que aqui nós completamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quando nós olhamos no capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, você vai ver no versículo 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 24. Está escrito assim: o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Se você observar, nessa carta, com 16 capítulos, você vai ver essa expressão em Cristo. No primeiro capítulo, já no versículo 2, quando ele fala de santificados em Cristo. À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Já começa a carta nesse empenho em Cristo. Último capítulo da carta. Última palavra da carta. Em Cristo Jesus. Então você pensa que esta primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está imergindo esses irmãos no conhecimento de Cristo, querendo que eles entrem em Cristo, que eles permaneçam em Cristo, de Cristo se revistam, em Cristo eles cresçam, eles vivam e eles se enriqueçam em Cristo. Nós vemos o empenho do apóstolo. Por que será que nós não temos dado tanta atenção ao que é Cristo? E o que acontece conosco quando nós estamos em Cristo? Eu sei que esse pode não ser um assunto tão atraente, porque é até um assunto mais difícil, mas é um assunto necessário. Nesse momento em que a igreja está passando uma turbulência terrível e não vai melhorar. A turbulência vai ficando mais agitada, pior, vai piorando, meus irmãos, os tempos vão piorando. Está bem do ponto de vista espiritual. Nós precisamos discernir o corpo, discernir onde estamos e qual o nosso chamado. Em 1 Coríntios 15, no versículo 58, desculpem, eu fui lá para o 16, no versículo 58 está dizendo assim: porque, meus amados, irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor, ou em Cristo, o vosso trabalho não é vão. Vemos aqui, na primeira carta aos Coríntios, no final, a penúltima menção de Cristo. Em Cristo, mas ele não diz em Cristo, ele diz no Senhor. Paulo aqui admoesta os irmãos de Corinto a permanecerem firmes e a se entregarem totalmente ao trabalho de Deus, porque em Cristo o seu trabalho não é vão, não é um desperdício de tempo. Não é. Eu me lembro como foi difícil para mim no início do ministério. Quando alguém me disse assim: você acha
que Deus ia dar para você o nível de inteligência que lhe deu, lhe facilitar para fazer tantas universidades, para você falar outras línguas, para depois mandar você para a favela? Você está perdendo tempo, eu acho, essa pessoa, que você entrou pelo cano. Gente, aquilo foi horrível para mim. Porque eu pensei, será que eu estou perdendo tempo? Mas eu tinha um desejo de estar ali na favela, de cuidar daquelas crianças, de tirá-los daquela miséria, que eu resolvi entrar pelo cano mesmo. Depois de uns anos, eu fiquei vendo bandidos, antes bandidos, pastores de igrejas, que tinham aceito Jesus comigo. Eu vi missionários no campo, que saíram da casa de Maria e Marta. Eu encontrei no aeroporto com uma menina, que tinha sido da casa de Maria e Marta. Tia, o que a senhora está fazendo aqui? Eu disse, eu estou viajando, e você? Não, eu estou indo dar treinamento para uma turma em Joinville. A menina que eu dava desde a roupa interna. Então eu comecei a ver, parece que Deus me dava, olha, você está vendo? Você está vendo? Gente, isso é o que eu vi e o que eu não vi. Porque tem coisa que não é da nossa conta. Deus não mostra. Mas aqui Paulo diz, olha, em Cristo o seu trabalho não é vão. Tudo o que você faz é aproveitado. Porque está em Cristo. Olha, nós sabemos que a vida em Cristo é uma nova vida. Paulo está dizendo que se eles entendessem o significado verdadeiro da ressurreição, se eles pudessem imaginar a glória que também seria deles na sua ressurreição da morte, eles poderiam ser impactados pela verdade. Ele diz aqui no versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo morreu pensando que ele seria arrebatado junto com a igreja. Abre os olhos, meu irmão. Tem 2000 anos que ele escreveu isso. E ele achava que o arrebatamento estava tão próximo. Então, pense como está mais próximo de nós. Não é? Ele diz aqui que nós devemos nos entregar totalmente ao trabalho do Senhor. Não é pela metade. Não é só um pouco, mas totalmente. Porque vale muito a pena. As pessoas me dizem, como é que a senhora está sempre alegre? Ué, qual é o problema? Está com inveja? Mas a senhora não tem cansaço? Eu cansaço de quê? A senhora tira férias de quê? Férias de quê? Meus irmãos, eu estou nessa caminhada há 40 anos e tanto. Eu nunca fiquei doente. Eu tive Covid, senti um sono 11 horas da manhã, deitava, roncava, acordava, já queria mais. Eu não tenho doença, graças a Deus. Mas eu tenho uma vontade de viver, de cantar, de viajar, de pregar a palavra. Acabou aqui. Mas, irmã, eu disse, eu vou tirar férias do que eu mais gosto de fazer. Eu vou tirar férias do que eu mais gosto de fazer. Eu não. Mas a senhora não sente nada? Eu digo, de que? De dor? Não, aqui, ó. Essa menina anda comigo. Eu não posso nem mentir diante dela. Caio na cama, durmo, que é uma maravilha. Acordei, estou pronta. Por quê? Porque eu tenho certeza disso aqui. E tem outra coisa. Eu estou com 78. Os tempos passam rápido. Enquanto eu estou com esse gasto todo, eu vou toda. Porque lógico que vai chegar uma hora que a cabeça vai, mas o corpo não acompanha. Que nem Caleb.
O corpo não acompanha. Então, enquanto o corpo estiver acompanhando, eu vou que vou, não anais. Porque eu sei que é a única coisa que vale a pena. O nosso trabalho em empresas, meus irmãos, o nosso trabalho aí de forma secular, quando chega o momento, somos dispensados. Manda embora, ficou velho, aposentou, não tem mais jeito, precisamos de gente melhor, precisamos de gente mais jovem, com ideias melhores, mas no Senhor tudo muda, porque é construído para a eternidade, começando aqui. Eu entrei num pacote, num pacotão de eternidade, começa aqui e vai pela eternidade toda. Entre nesse pacote chamado Cristo, que você vai ver que vale a pena. Vale a pena ser xingado, ridicularizado, até morto. Vale a pena. Quem empurra para a morte, empurra para entrar rápido na glória. Entre tantas promessas de Deus, que Deus dá para o povo de Israel, lá no capítulo 65 do profeta Isaías, no versículo 23, ele diz assim: promessa de Deus para os filhos de Israel: não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Entre em Cristo e você vai ver isso acontecer na sua vida. Entre em Cristo, viva em Cristo, cresça em Cristo, busque mais se alimentar de Cristo, você vai ver isso. Esse povo é enfatizado porque os coríntios eram um pouco instáveis quanto ao seu comportamento. Se eles pudessem compreender o significado da ressurreição, não seriam varridos pela falsa doutrina que rodeava a igreja ali. E nós vimos já o último versículo no capítulo 16, onde está escrito: o meu amor seja com todos vós em Cristo. Ele está dizendo aqui, num grande estilo, mas Eugene Peterson traduz esse versículo 24 na seguinte maneira: eu amo a todos vocês no Messias, em Jesus. Isso não significa que Paulo amava só quem estava em Cristo, não. O amor dele era em Cristo. Não significava que era só pelos que estão em Cristo. O próprio Paulo diz em Gálatas 6, no versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa ligação existe entre nós que estamos na mesma família. Mas aqui, meus irmãos, nós chegamos na última menção dessa expressão em Cristo, em 1 Coríntios, e esta repetição, não é? 10 vezes está escrito em Cristo, 6 vezes está escrito no Senhor, e uma vez está escrito nele, isso só em 1 Coríntios, totalizando esse profundo e enfático pensamento, essa preocupação do apóstolo sobre esse assunto. Vimos que no início ele abre a carta falando a vocês que são santificados em Cristo. E aqui ele termina dizendo: o meu amor seja com todos em Cristo. Assim, nós vamos passar
a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ainda agora, dá para ficar só mais um pouquinho, não dá? O pastor que diz, é culpa dele. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo, no versículo 20. Versículo 20. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Vamos ver isso aqui. Uma vez que nós nos movemos para essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde também vamos encontrar por muitas vezes essa expressão em Cristo ou no Senhor, aqui, nesse versículo 20 do primeiro capítulo, vemos um imperioso ensino da palavra. Paulo nos faz lembrar, quando vocês ouviram o ensino que levamos, por acaso era titubeante? Era duvidoso? Era sim e não ao mesmo tempo? Era nele sempre o sim. Tudo o que Deus prometeu é selado com o sim de Jesus. Jesus é o selo das promessas de Deus. Nele, nós pregamos que ele é o grande amém de Deus, porque o sim e o amém de Deus estão em Jesus Cristo. O que Paulo estava querendo ensinar agora, seus irmãos, é que o evangelho que ele e os seus discípulos ali pregaram a eles era verdadeiro e livre de ambiguidade, como hoje se tem visto na igreja, quando o pregador deseja ser admirado pela sua cultura e começa a inventar palavras difíceis para o povo admirá-lo, mas o povo não compreende. E aqui o apóstolo deixa bem claro que quando eles se abriram para a mensagem de poder, eles deram uma afirmativa: sim, eu aceito o Senhor Jesus. E então, em Cristo, eles tiveram a grande aceitação do sim de Deus, considerando o seguinte: quando eu me rendo a Jesus Cristo, eu digo sim, eu o aceito como meu único Senhor e suficiente Salvador, Deus diz sim, toma o meu filho. Então, o seu sim se junta com o sim de Deus em Cristo. Aqui ele nos ensina que Jesus é o sim de Deus ao cumprimento da promessa feita de que a natureza humana seria mudada. Que tal? Deus prometeu. Algumas pessoas dizem que a natureza humana jamais poderá ser mudada, apenas pode ser modificada. Séculos antes, meus irmãos, antes da encarnação, Deus prometeu que um dia o povo receberia novo coração. Isso está escrito em Ezequiel 36. Ezequiel 36, no capítulo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Cadê você, Ezequiel? Eu não gosto de ficar abrindo Bíblia, porque eu gosto de vir com tudo memorizado. Ezequiel 36, versículo 26. Dar-vos-ei coração novo. Isso é Deus dizendo. Dar-vos-ei coração novo, e porei
dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito e farei que andeis nos meus mandamentos, guardeis os meus juízos e os observeis. Quem está falando isso é Deus. Jeremias, no capítulo 31, no versículo 31, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com vossos pais, no dia em que os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havê-los desposado. Porque esta é a aliança que farei com eles a partir daquele dia. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração eu as inscreverei. Eu serei seu Deus, ele será o meu povo. Não ensinará mais um ao outro, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque para com eles usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando tem alguém que está tão ruim do coração, está lá, é jovem, o coração não presta, vai morrer, está nos aparelhos, esperando um transplante. Os médicos estão aqui esperando. Vamos ver se morre alguém que tenha um coração bom, que seja compatível, sangue, tudo com esse daqui. Morre lá um acidente, que Deus defenda, mas de moto. Um jovem aventureiro morre. E a família dá permissão, a família do rapaz do coração ruim está aqui, todos dão permissão. O médico vai pegar o coração bom daquele jovem que morreu e vai trazer, tira o coração desse aqui que é doente, não presta, leva para a morte, tira o coração dele, joga fora e bota o coração do outro, porque é um coração bom. É mais ou menos isso que Deus está dizendo aqui em Ezequiel 36, 26. Eu vos darei coração novo, tirarei de vós o coração de pedra, porém em vós o coração de carne. Quer dizer, eu vou te dar outro coração. É isso que ele faz. Nós damos a permissão e ele faz o transplante. Então foi preciso que alguém com um coração totalmente saudável, que é Jesus, morresse para que ele ponha esse coração em mim. Então, Jesus Cristo é o sim da promessa de Deus. Cristo afirmou que a sua oferta para homens e mulheres seria tão radical que seria um novo nascimento. Olha, nós não somos filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos por regeneração. Nós somos gerados em Deus. O filho adotado, ele não tem o DNA do pai. Ele é amado, ele ama o pai, uma beleza, é herdeiro, tudo. Mas ele não tem o DNA do pai. Nós temos, porque o Espírito de Deus está em nós. E nós nascemos nesse Espírito de Deus, por isso nós somos filhos de Deus. É diferente. Apesar de tudo isso, algumas pessoas continuam afirmando que isso não é assim. Por isso eles dizem não. Porém, Deus diz sim em Cristo para nós. É assim. Jesus também é o sim de Deus para a promessa da mudança de natureza e de um novo coração. Ele também é o sim de Deus para a promessa do enchimento do Espírito Santo. A promessa de Deus lá no Antigo Testamento
era que ele um dia derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28. Não é? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, também sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu espírito. Nós vemos, Jesus afirmou esta promessa para os seus discípulos lá no capítulo 24 de Lucas, no versículo 49, quando ele diz: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. No dia de Pentecostes, algo maravilhoso, estarrecedor, surpreendente aconteceu. Os discípulos, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, se tornaram novas criaturas. O poder desceu. O poder veio em cima da palavra que eles tinham aprendido. Eles ficaram 3 anos e meio ouvindo a palavra, dormindo com a palavra, vivendo a palavra, estudando os profetas, aprendendo com Jesus. Embora, quando nós olhamos para aqueles discípulos de Jesus, o ministério deles não foi considerado. Parece que eles não prestaram para nada durante 3 anos. Não produziram nada. 3 anos e meio com Jesus. Mas, em 3 horas da descida do Espírito Santo, eu vou contar. 3 horas com o Espírito Santo, eles se tornaram fenomenais. 3.000 pessoas foram convertidas num único sermão. 3 horas com o Espírito Santo, gente. O que vocês acham? Vocês estão tudo olhando para a minha cara. Está todo mundo cansado, gente. Isso é para dar um grito. A Bíblia diz que aqueles homens voltaram o mundo de cabeça para baixo. Pensa só, um poder desse aí. Pedro, inclusive Pedro, naquele dia, naquele discurso poderoso, ele se referiu à profecia de Joel. Isto que acontece aqui é o que está escrito por boca do profeta Joel. Ele diz. Você lê isso lá em Atos 2. Nós podemos notar essas palavras. Ele recebeu do Pai, Atos 2, 33. Ele derramou. Ele recebe do Pai, ele derrama para nós. Jesus é o grande sim de Deus para a promessa do derramamento do Espírito do poder. Grande afirmação da verdade de que Deus vai reinar no íntimo de cada pessoa que está em Cristo. Ele reina, ele manda, ele fortalece, ele domina. No seu coração, lá dentro tem uma pessoa, não tem um poder, não tem uma impressão, é uma pessoa santa. Nós lemos lá em Isaías 9, no versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Oh, profecia linda! Oh, profecia maravilhosa! Nós vamos ver outra promessa dada para a qual Jesus é o sim. Ele é o sim de Deus, a promessa lá do Antigo Testamento de que um dia uma luz,
uma grande luz viria ao mundo. Desde o momento em que os nossos primeiros pais pecaram, se rebelaram contra Deus no jardim do Éden, o universo, meus irmãos, inteiro mergulhou em trevas espirituais. Não foi só o planeta Terra, foi o universo inteiro. Isaías, quando ele olhou pelo telescópio da profecia, ele falou que um dia chegaria a luz no meio dessa escuridão. E essa escuridão seria penetrada por uma luz que viria do céu, que afugentaria essa escuridão depressiva. Quando Jesus, em pé, num território chamado templo, Jesus, no território do templo, se levantou e disse o que está escrito em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A luz que veio do céu penetrou nas trevas do universo para fazer diferença. Eu sou a luz. Ele estava anunciando que ele era o sim de Deus, a promessa que Deus enviaria ao mundo uma luz do céu que iria dispersar a escuridão, que iria dispersar as trevas. Claramente, Jesus Cristo viu o mundo como um lugar de escuridão e avisou que aqueles que o seguissem encontrariam no seu ensino, no seu evangelho, uma corrente de luz que os guiaria nos passos para a eternidade. Só aqueles que quisessem, porque ele é o caminho. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, andará na luz, porque eu sou a luz. Olha, eu digo para vocês, por mais de 46 anos, eu tenho andado seguindo Jesus e tenho no meu coração uma crescente convicção que ele é a resposta para os mais intrigantes questionamentos. Jesus Cristo é a grande afirmação de Deus. Ele é uma luz, ele é a luz que jamais será apagada. Vocês viram, na Nova Jerusalém não tem outra luz, a luz é o Cordeiro. O brilho dele faz com que toda a cidade, que toda aquela comunidade santa seja iluminada, o brilho da presença dele. Quando Mofá escreve esse versículo 20 do primeiro capítulo de 2 Coríntios, ele diz: o divino sim de Deus se completa em Jesus, porque nele está o sim que afirma todas as promessas de Deus. Ele é a resposta de tudo, ele é a revelação de tudo que Deus faz no universo inteiro. Nós vemos, Paulo diz que em Cristo temos sempre o sim. Tudo que está fora de Cristo é não. Nesse versículo 21, talvez a gente pare por aqui, mas ainda vou fazer o versículo 21, aqui de 2 Coríntios 1, ele diz assim: mas aquele que nos afirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito nos nossos corações. Meus irmãos, eu vou tomar essa lição amanhã. Eu quero todo mundo com isso aqui memorizado. Fala isso em voz alta, canta, dança. Mas vamos lá.
Mas aquele que nos afirma convosco é em Cristo. E nos ungiu é Deus que também nos selou. E nos deu o penhor do Espírito nos nossos corações. Pastor, o que esse povo tem? Eu estou achando. Será que está difícil o estudo? Diga aí, eu repito tudo. Eu estou achando, ou será que eu estou animada demais? Eu vou botar todo mundo para marchar. Vamos embora. Vamos embora. Bota esse povo para marchar. Olha que versículo. Versículo 21. Esse versículo, se você lembra, ele é bem similar ao que nós aprendemos lá em 1 Coríntios 15, no versículo 58. Porém, Paulo aqui nos ensina a razão pela qual nós podemos permanecer firmes na fé. E a razão é Cristo. Quando nós lemos esse versículo, na versão amplificada, boa para vocês, porque só tem inglês. Na versão amplificada da Bíblia, está escrito lá: mas é Deus quem confirma e nos torna inabaláveis e nos estabelece em completa comunhão convosco em Cristo e nos consagrou e nos ungiu, quer dizer, e nos separou. Só existe um lugar onde podemos estar seguros, firmes, é em Cristo. Se quisermos nos firmar em doutrinas, meus irmãos, já era. Vai ruir tudo. Se quisermos nos assegurar, aprumar em qualquer alicerce, não dá, porque aqui a questão é o alicerce. Se quiser estar firmado em denominação, não vai dar. Em favoritismos, você vai vacilar, sim. Só em Cristo você vai estar seguro. Você está estabelecido, firme, seguro. No Salmo 112, no versículo 8, olha o que a palavra diz. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, seu coração está firme, firmado, bem fundamentado. Vemos que Deus estabeleceu a terra no universo. Presta atenção, espessa um pouquinho. Bota a cabeça para funcionar, meu irmão. A terra está solta no espaço. A terra está soltinha, soltinha. Existem muitos terremotos, não é? De vez em quando tem um saculejão. A terra nunca caiu. Com todos os terremotos, os furacões, nunca caiu, porque quem estabeleceu a terra foi Deus. Por isso ela está estabelecida. Só o que Deus estabelece está estabelecido, está firme. Só isso. Se você está em Cristo, firme, fundamentado lá em Cristo, deixa o mundo girar. Deixa o mundo balançar. Deixa o que quiser chegar. Pode vir quente, você diz que eu estou fervendo. Não, pode vir quente que eu estou em Cristo. Pronto, acabou. Chama para a briga quem você quiser. Com amor, porque você está em Cristo. Não é não? Você está em Cristo. Eu me lembro quando eu era pequena. Eu era uma neguinha folgada, feia, magricela, cabelo duro, mas eu era briguenta. Então eu irritava todo mundo quando meu pai estava perto. Porque quando vinha para mim, eu corria para ele e ria. Ele não ia deixar nada acontecer comigo. Para você ver o que é quando a gente tem certeza da segurança em alguém. Eu tinha certeza que meu pai não ia deixar, mas quando que meu pai ia deixar alguém tirar vantagem de mim? Deixava não. O problema é quando ele não estava perto.
Mas quando Deus lhe firmou em Cristo, pode sossegar. Tem uma frase de Jesus: eu sou o Senhor do sábado. Você sabe o que é o sábado? É o descanso. Quando você está em Cristo, você faz assim, ó. Estou em Cristo. Já era. Cristo é o meu descanso. Vou me preocupar com vida eterna. Que é isso? Eu estou em Cristo. Estou em Cristo. Eu tenho tudo. Não é? 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 5, existe uma frase que eu quero dizer para vocês. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Mas eu vou voltar para lá, para onde a gente estava. Isso foi só para mencionar. Aqui em 2 Coríntios 1, 21 e 22, está escrito: mas aquele que nos, como é o versículo, confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui está escrito. Mas, quando Deus nos confirma em Cristo e nos unge, está pronto. Assim nós vemos que aqueles que estão em Cristo estão comissionados, estão selados pelo Espírito Santo. O que significa isso? A imagem do selo, meus irmãos, sugere duas coisas: segurança e autoridade. Quando um documento ou uma carta está selada, está seguro. As pessoas evitam abrir uma carta com selo oficial, não é? Quando estamos selados com o selo de Deus em nós, temos segurança e temos autoridade. Mas às vezes você não sabe. Às vezes você não sabe. Lá no Brasil tem uma escola, talvez a mais cara do Rio de Janeiro, escola britânica. Ali estudam filhos de governadores, esse povo todo assim. A minha igreja é ali. O porteiro tem a porta, tem não sei quantos guardas, tem o que você imaginar de segurança ali. E na hora das crianças saírem, ali na Real Grandeza, é uma muvuca, né? Por causa dos carros, muito carro. Tinha uma guarda de trânsito, negra, magricela, feia, lá na porta, apitando, para os carros passarem. Eu estava saindo de uma reunião de oração, mas eu não podia tirar meu carro, por causa, as crianças estavam saindo, muita confusão, eu estava ali observando. Aquela mulher com o uniforme do Departamento de Trânsito, uma sargenta lá. Chegou um camarada, acho que era da Embaixada do Canadá, num Dodge, daqueles assim que só falta falar em todas as línguas, cheio de si, parou o carro para pegar uma criança que vinha lá de dentro. Parou, folgado. E ela disse para ele, Pia! Ele olhou para ela lá, para botar o carro. Você está pensando que ele não é? Eu disse, ele vai passar o carro por cima dela. O cara ficou vermelho. Ela só fez ir lá e dizer para ele, desça. Mandou outro guarda, o motorista, botar o carro para lá. Documento. Eu fiquei olhando. Eu disse, se essa mulher não estivesse com o selo do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro, ele ia passar o carro por cima dela. O que valeu foi o selo, a autoridade. Ela representava o governo.
Você viu? Nunca mais eu esqueci do negócio do selo. O selo. O selo. Nós temos o selo de Deus em nós. No reino espiritual, anjos e demônios sabem quem nós somos. Nós temos autoridade. Nós temos segurança. Porque nós temos o selo. A segurança de que pertencemos a Deus através de Cristo e a autoridade de sermos seus embaixadores no mundo. Tanto estamos aqui e estamos no reino de Deus. Todas as pessoas nascidas do Espírito Santo, versículo 3 de João, capítulo 3, versículo 5. Todos aqueles que têm o novo nascimento estão carimbados com o selo de Deus. Todos. Não há conversão se o Espírito Santo não estiver presente. Porque é o Espírito Santo que revela a palavra no nosso coração. Olha o que Paulo diz em Efésios 1. Em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo está presente na conversão. Outras atividades do Espírito Santo podem aparecer após a conversão, mas o selo é colocado quando acontece a conversão. Paulo também nos ensina aqui que o Espírito é a nossa garantia. Garantia de quê? De que tudo que recebemos do Espírito é só um depósito. É só um depósitozinho. Aquele que você faz para o seu neto, lá, quando ele nasce. Vou botar todo mês um pouquinho para a faculdade dele. É só um pouquinho. É só um depósito. Há muito mais para receber aqui e na glória. Nunca mais vai acabar. No versículo 14 do capítulo 2 de 2 Coríntios, eu termino aqui já. Capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Puxa vida, eu não sei como é que vocês ficam quietos com um negócio desse, já tinham dado 3 pulos. Graças, porém, a Deus, eu gosto de Paulinho, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta através de nós, por meio de nós, a fragrância do seu conhecimento. Gente, eu acho esse versículo, Paulinho às vezes está escrevendo, parece que ele não está aqui na terra. Aqui nós chegamos a um dos mais lindos versículos, onde essa expressão em Cristo vem chapando demais. É tremenda. Aqui Eugênio Peterson, quando escreve a mensagem, ele traduz esse versículo aqui. No Messias, eu gosto dele, ele sempre chama Jesus o Messias. No Messias, em Cristo, Deus nos leva de um lugar para o outro, num desfile perpétuo de vitória, através de nós. Ele traz o conhecimento de Cristo. Você gostou? Ele é tremendo. Eu gosto. Você tem a mensagem em casa, leia. Isso significa que Deus sempre nos leva em triunfo, desde que estejamos em Cristo. Triunfo. Você sabe qual é o triunfo do crente? Eu já ensinei para vocês. Você está subindo uma montanha, você não aguenta mais,
está quase desistindo, mas você está vendo o final da montanha. Você puxa, é o triunfo do crente. É no sofrimento. São 3 umfs. Mas você chega lá. Você não desiste. É o triunfo. Não é? Ele diz que nós sempre temos o triunfo, desde que estejamos em Cristo. Isso é verdadeiro. Porque, meus irmãos, não importam as dificuldades e os prejuízos aparentes que tenhamos, se estamos em Cristo, tudo é glória, tudo é vitória. Tem uma mulher que trabalha na casa de Maria e Marta, ela diz, glória, glória. Tudo para ela é glória. Que mulher, Heloísa, né? Cheia de alegria. Na cruz, Jesus Cristo lá sendo pregado. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Não parecia Jesus derrotado? Estava não. Estava perdoando os seus exatores. Não apenas nós somos dirigidos numa procissão triunfal, mesmo nos momentos de dor. Meus irmãos, em Cristo, através de nós, Deus manifesta a fragrância, o perfume do seu conhecimento. Significa que através de nós, da nossa vida rendida a Cristo, o conhecimento da vitória de Jesus se faz conhecida. Quando os não crentes nos veem manifestando esse espírito de vitória em todas as dificuldades e facilidades da nossa vida, nós estamos exalando o bom perfume de Cristo, não é? Com vida, um aroma positivo, um aroma atraente. Quando difundimos o aroma do conhecimento de Cristo, as pessoas são convertidas. O aroma que expressamos atrai outras pessoas. Eles não podem compreender, mas eles são atraídos. Amém? A partir de amanhã, então, nós continuaremos ainda nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Em Cristo, nos despedimos aqui. Amém. Senhor Deus, tão bom nos reunirmos para tratar de um assunto tão inerente à nossa fé. Louvado seja o teu nome, ó Pai, porque tu e o teu jeito de ser, tu criaste este programa para nós, chamado Cristo, que envolve céus e terra, proclamando uma única verdade, o teu amor por nós. Ensina-nos, Pai, abre o nosso coração para percebermos a grandiosidade do teu amor por nós. Tudo o que fizeste, tudo o que fazes e ainda farás, é para mostrar a nós o grande interesse que tu tens por nós. Obrigada, porque o teu Espírito cada dia mais nos enche, para que possamos transbordar esse perfume de Cristo. Faz com que possamos ter vidas excelentes para a tua glória. Abençoa-nos e guarda. Dá-nos sonhos proféticos durante essa noite. Enche os nossos corações de alegria. E que em nome de Jesus, ó Pai, tudo o que acontecer seja para honra e glória do teu nome. Amém.